Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar Sansão, que vai ser o terceiro juiz que nós vamos estudar. Já estudamos primeiro Débora, segundo Gideão e terceiro Sansão. Débora, na ordem cronológica dos fatos, ela é a quarta juíza. Gideão foi o quinto juiz que Israel teve. E agora, Sansão é o 13º juiz. Mas já tem esse quadrinho, na primeira lição de Débora, todos os juízes em ordem cronológica. Então corre, pega sua caneta, seu papel, sua Bíblia e vem comigo! A história de Sansão se passa no livro de Juízes, o capítulo 13 até o capítulo 16. Nós sabemos que os juízes, todos eles, Deus levantava para livrar o povo dos inimigos. Por quê? Porque quando eles entraram na terra de Canaã, eles fizeram acordos com os povos, em vez de retirar os povos como Deus havia mandado. Então eles viviam com problemas, sendo perseguidos, sendo escravizados com os povos. E não é diferente na época de Sansão. Existiam os filisteus, que já estavam dominando sobre Israel há 40 anos. Então nós vamos ler do Juízes 13, de 1 a 5, que diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O que nós vimos aqui então? Que Sansão é filho de Manoá, da tribo de Dan. E ele tinha um propósito e um destino. A mãe dele era estéril, a Bíblia não fala o nome da mãe, mas diz que ela é estéril, e Deus abriu a madre dela, deu um filho e falou que ele seria nazireu do ventre, e ele tinha um projeto de vida na vida desse menino. Qual era o projeto que Deus tinha? Sansão era para livrar Israel do poder dos filisteus. Esse era o projeto, o destino de Sansão. Então, nós vamos entender o que é o voto do nazireado. O voto de nazireado está em número 6. Nós não vamos ler, mas depois você anota e depois você pode ler, né? Esse voto tinha 3 coisas que eram proibidas para a pessoa que tinha esse voto. Primeiro, ele não podia beber bebida forte, vinho. Não podia chegar perto de morto e não podia cortar o cabelo. 3 coisas que eram proibidas para o nazireu. A palavra nazireu quer dizer pôr à parte, designa a pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. O nazireado, a pessoa podia escolher, às vezes a pessoa escolhia como uma separação, uma consagração ao Senhor. Outras vezes o Senhor escolhia, como o caso de Sansão, ele foi escolhido do ventre da mãe, para ser um homem separado por Deus, porque Deus tinha um projeto na vida dele, né? Como Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um projeto na minha. Eu quero ler com você agora o Salmo 139, de 13 a 16, mas eu vou ler somente o 16, que nos diz assim: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que esse versículo está nos dizendo? Esse versículo está nos dizendo
que Deus nos visita quando éramos substância informe. No ventre da nossa mãe, Deus te visitou e me visitou e escreveu um projeto. A substância informe não é nem o zigoto e muito menos o feto. É a mórula, a primeira célula quando o espermatozoide se junta com o óvulo. É a primeira célula, se chama mórula. É aí que Deus te visitou, no ventre da sua mãe, e fez um projeto de vida, um projeto lindo. Deus, então, tem um projeto para cada um de nós, mas nem sempre os projetos de Deus se cumprem. Por quê? Quero te dizer que quando você está no ventre da sua mãe, quem te visitou foi Deus. Mas quando você nasce, Satanás te viu. E aí ele traça um projeto de destruição da sua vida. Mas para que os projetos de Deus se cumpram na nossa vida, nós temos 3 coisinhas simples para fazermos. Primeiro lugar, nós temos que tomar algumas providências, né? Primeiro lugar, orar sempre, nos cobrir com toda a armadura de Deus que se encontra em Efésios 6, de 10 a 18. Depois você abre a tua Bíblia, leia Efésios 6, de 10 a 18 e tome posse da armadura do Senhor. Segundo lugar, jejuar pelo menos uma vez na semana. Faça isso como uma rotina. Terceiro lugar, leia a Bíblia todo dia quando você tem vontade. E principalmente quando você não tem vontade, porque é aí que mora o perigo. Então, nós vimos que é simples. A gente tem que permitir que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Eu sei que você, às vezes, nem conhece o Senhor, não tem uma comunhão com Deus, como eu também não tinha. Eu me converti, entendi o Senhor, eu tinha 23 anos de idade. Então, claro que esse projeto paralelo de Satanás estava vindo na minha vida, naquela época, como pode estar na sua. Mas não importa, no momento que você se consagra ao Senhor, o projeto de Deus começa a fluir na tua vida. Então, orar todos os dias ao Senhor, leia a Bíblia quando tem vontade e quando não tem, escolha um livro da palavra e leia um capítulo por dia. Comece lendo o livro de Salmos, passe para o livro de Provérbios, depois leia o livro de João, os evangelhos, depois leia o livro de Atos e assim você vai. Leia o Novo Testamento primeiro, depois você vai para o Velho Testamento. E assim você fica em comunhão, alimentando o teu espírito. E também jejue uma vez na semana. Tira uma refeição, fique sem ela, dedicando a sua vida ao Senhor e da sua família. Então, nós entendemos que assim como Deus tem um projeto na nossa vida, tinha um projeto na vida de Sansão. E no versículo 24, então, nasce Sansão. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Coisa linda, né? O Espírito de Deus, então, vinha sobre a vida de Sansão. No capítulo 14, de 1 a 3, nós vamos ler como Sansão, depois de homem rapaz, começou a se comportar. Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, aqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. O que nós estamos vendo aqui? Sansão foi escolhido por Deus para ser aquela pessoa que livraria Israel dos filisteus. E aqui nós estamos lendo que Sansão se apaixonou porque olhou por uma mulher, achou ela bonita e é ela que agrada o olho dele. E é isso que ele quer. E tema com o pai fala: não. O que Sansão fez? Olha as desobediências de Sansão. Primeiro, não se firmou na palavra de Deus, demonstrou falta de interesse e respeito para os mandamentos de Deus, porque o povo de Israel, eles tinham várias leis que proibiam o casamento misto, eles só podiam casar entre eles.
Isso está, você pode anotar, nós não vamos ler, mas isso está em Gênesis 24, 3 e 4, Êxodo 34, 16 e Deuteronômio 7, de 1 a 4. Não adiantou. Ele quis, pelo jeito, Sansão vivia nas concupiscências, ele só fazia o que ele queria, né? Então, no 5, diz que desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis um leão novo, bramando-lhe saiu ao encontro, então o Espírito do Senhor de tal maneira passou dele que ele rasgou quem rasga um cabrito. Ele foi então com o pai e mãe pedir a menina em casamento, a moça. No meio do caminho tinha um leão. Ele se deparou com o leão e ele então mata, rasga o leão no meio. E continua caminhando. Passa o tempo, vocês depois podem ler todo o capítulo 14. Passa o tempo, Sansão então volta para encontrar com a moça, que aqui eu quero ler o 8 e o 9 do capítulo 14. Depois de alguns dias, voltou ele a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Por quê? Porque ele sabia que ele quebrou pela segunda vez o voto de Nazireu. E os erros de Sansão. Primeiro, ele vai casar com uma filisteia, que era exatamente o povo que ele tinha que destruir. Segundo, ele não podia tocar em morto. O que ele faz? Ele passa, quando ele foi à cidade ver a moça, ele passa, vê o leão que ele matou morto e no corpo do leão estava um favo de mel. Ele pega, come e leva para sua mãe. E aqui a Bíblia registra que ele não contou. Por que ele não contou? Porque ele sabia que o pai e a mãe ia falar com ele que ele estava errado, porque ele, como nazireu, ele não podia tocar em morto. Aparece que Sansão só fazia o que queria. Ele não queria saber o que Deus queria para a vida dele. Sansão, o primeiro erro de Sansão foi não se firmou na palavra de Deus, né? Quando ele faz o casamento misto com uma mulher filisteia. Segundo, não fez caso do ensino dos seus pais, ele transmitia. Ele sabia que ele não podia tocar no morto, mas ele vai e faz. Diferente de Moisés, muito diferente, que escolheu sofrer adversidades com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, que está em Hebreus 11, 25. Ele não. Ele decidiu liberar suas emoções e atender seus desejos desenfreados. Vamos ver então o que acontece no capítulo 14 ainda. Ele casa com essa mulher e ele resolve no casamento dele fazer uma brincadeira. Ele dá um enigma para os convidados, os amigos dele, decifrarem. E tinha uma aposta. Se eles acertassem, ele daria 30 camisas e 30 vestes festivais. E se eles perdessem, eles teriam que dar para Sansão. E o enigma foi esse. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E 3 dias eles ficaram tentando decifrar e não conseguiram, porque a festa de casamento de Sansão durou 7 dias, o banquete. Eles não conseguiram, foram para a mulher de Sansão e ameaçou, falou, olha, ou você consegue o resultado desse enigma do seu marido, ou nós vamos matar você e a sua família. Ela então foi, chorou, pediu, fez a mamanha com Sansão. Sansão então entregou o que era a resposta ao enigma, que está no 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol. Que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Aí Sansão, e ele lhes incitou o provérbio, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teria descoberto o meu enigma. Ele entendeu então que a mulher tinha traído ele e contado para os companheiros
o resultado do enigma. Ele vai, então, mata lá os asquelomitas, está no 19, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele foi lá, aí pegou as vestes, entregou para os caras, mas ficou com muita raiva da mulher e foi embora para a casa dele. Passou um tempo, já estamos no 15, Sansão então vai ver a sua esposa. E o que acontece? O pai dela, pensei que você tivesse ficado aborrecido e dei ela para o seu companheiro. Pensa numa coisa louca que esse sogro fez. Isso está no 2, 15, 2. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo, pensava eu que de todo o aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Olha que loucura. Sansão, então, ficou com muita raiva. E o que Sansão fez? Sansão pegou 300 raposas, amarrou no rabo delas, uma com a outra, amarrou no rabo um tição, colocou fogo nesse tição e soltou na seara dos filisteus. Queimou tudo. Meu Deus, o que aconteceu? Os filisteus se levantaram contra Sansão, entraram em Judá, e os homens de Judá ficaram em volta da tribo de Judá, e os homens de Judá chegaram e falaram: o que aconteceu? Por que vocês estão aqui? Eles falaram: nós não vamos guerrear com vocês, nós só queremos Sansão. Aí o povo vai, isso está no 15, de 9 a 13, mas nós não vamos ler. Aí o povo vai, pega Sansão, fala: Sansão, nós não vamos te matar, mas nós vamos te entregar amarrado para os filisteus. Porque você botou em risco a nossa vida e os filisteus estão aqui à nossa beira, pronto para guerrear. Aí eles amarraram Sansão com cordas, botaram Sansão em cima de uma pedra e entregaram aos filisteus. Os filisteus, quando chegaram para pegar Sansão, o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Ele arrebentou a corda como se tivesse fumegado no fogo. Rapidamente ele quebrou a corda. Pegou uma queixada de jumento que ele achou fresca. Ele matou 1000 homens. No capítulo 16, nós vamos ler só o versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Aí você vai ficar horrorizado. Como é que pode um homem consagrado ao Senhor, para ser santo, separado, no voto de Nazireu, casou com a mulher, se misturou com os povos, mexeu em corpo de morto, desprezou as leis do Senhor e agora se encontra com uma prostituta e vai e fica com ela. Aí nós estamos vendo que Sansão, na realidade, é um homem que vive na carne. Ele vive os prazeres, os desejos, tudo que ele deseja, ele faz. Ele é dominado pelos seus olhos, tudo que ele vê, ele quer. E ele é dominado pelas concupiscências da carne. E nós vamos ver que no 4, 16:4, nós vamos ler também esse versículo. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, o qual se chamava Dalila. Ele se apaixonou por Dalila, mas ela não se apaixonou por ele. E nós vamos ver 4 erros de Sansão aqui, somente no capítulo 16. No capítulo 16, 7, o que acontece? Dalila não amava Sansão, como eu falei, e ela vendeu por 100 moedas de prata. Os filisteus chegaram para ela e falaram: olha, nós precisamos saber onde consiste a força desse homem. Porque eles não sabiam que era o Espírito de Deus que vinha sobre Sansão para livrá-lo. E aí eles pagaram 100 moedas de prata para Dalila descobrir e contar para eles. Sansão, apaixonado, bobo, começa a brincadeira de Sansão com Dalila. Primeira coisa, no versículo 7. Vamos ler o 6 primeiro. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Preste atenção.
Ela ainda disse o que queria fazer com ele. Ele estava tão bobo, apaixonado, que nem percebeu. Olha o que ele responde para ela. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ela vai então, amarra Sansão com 7 tendões frescos, chama os filisteus e fala: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o que acontece? Ele então, o que ele faz? Ele levanta, quebra, que aqui na Bíblia diz como o fio, como estopa chamuscada, e assim ela não soube aonde consistia sua força. Mas ela continuou, e Sansão, me mostra, me fala, e naquela lenga, e chorando, e pedindo, implorando. Segunda vez ele fala: se me amarrarem com cordas novas, que não tenha sido feita obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, primeiro ele diz que era tendões frescos, segundo diz que era com cordas novas. Ela então vai, amarra ele com cordas novas e grita de novo: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Vocês podem ler o Juízes 16, do 7 até o 17, que vai estar toda essa história. Eu estou pulando, lendo só parte por parte. Ele então levanta de novo, quebra as cordas e ela continua sem ver. Começa a chorar, importuná-lo, pergunta de novo, e aí, a terceira vez, ele começa a brincar com o que ele tinha de santo, de consagrado, que era o seu cabelo. Ele vai quebrando a resistência, é assim que o diabo faz. Ele vai rodeando, fazendo com que a pessoa abra uma brechinha para ele enfiar uma colher e começar a mexer, quebrar as resistências. Aqui, ele já começou a brincar. Olha o que ele fala para ela. No versículo 13, lá na parte de baixo, na parte C. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urtidura da teia e as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Ela então tece as 7 tranças dele com urtidura da teia, bota um pino prendendo as tranças e grita: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aí o que acontece? Ele levanta de novo, solta tudo aquilo e ela vê que ele continua forte. Pela 4ª vez ela chora, insiste, implora, pede, Sansão então cede. A paixão o cegou. Ele cede então. Está lá no versículo 17, quando no fim ele diz a verdade. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ser-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Agora, retirou-se dele a sua força. Ele entregou o que ele tinha de sagrado para ela. E no 19 diz que ela então fez tudo isso, botou ele para dormir, ele ainda deita no colo do inimigo, deita no colo da Dalila, ela vai, raspa toda a cabeça dele. E o 19 diz: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, lhe fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, viravam um moinho no cárcere, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer. O que nós vimos então aqui? Retirou-se dele a força de Deus. Sansão cedeu ao pecado repetidamente. Sansão desobedeceu a Deus tantas vezes, Deus vinha sobre ele
e ele voltava a brincar com Deus. Mas nesse momento em que ele tocou no que ele tinha de sagrado, o Senhor se retirou dele. Quando ele levanta achando que ele ainda ia ter força, ele foi subjugado. E o que eles fizeram? Eles vazaram os olhos de Sansão, deixando-o cego. Aí eu te pergunto, por que Sansão desobedecia tanto, pecava tanto? Por causa dos olhos. Tudo que ele viu não era assim, esta que eu vi, esta que eu quero. Não foi assim que ele falou para os pais? E os olhos dele, Satanás fez Sansão pecar através do olhar. E depois ele ainda vai e retira os olhos de Sansão. Ele então vai para o moinho e fica rodando em volta do moinho. Qual um boi roda moinho, para o moinho rodar, moer, ele ficou no lugar de um animal. E ficavam debochando. No versículo 23, então, do 16, diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Juízes 16, eu li o 23 e 24. Que coisa mais triste nós estamos vendo aqui. Sansão, então, subjugado pelos inimigos, um povo que Deus falou que ele que daria vitória. Deus ia livrar o povo de Israel dos filisteus através de Sansão. Mas Sansão, com tanta desobediência, desviou de todo o projeto de Deus para a vida dele. Está agora onde? Está agora dentro de um templo pagão. O deus Dagom era o deus da colheita. Estava muito difundido o culto a ele no Oriente Antigo, desde a Babilônia até Canaã e o Mediterrâneo. Os filisteus o haviam adotado como seu deus principal, o deus Dagom. Então nós encontramos aqui Sansão dentro de um templo pagão desse deus Dagom, sendo chacota do povo, todo mundo debochando e rindo, ainda falando: nosso Deus nos entregou na mão, Sansão. Sansão cego, rodando o moinho ainda, virou. De um juiz que Deus o chamou, ele estava como um palhaço, sendo o povo debochando e se divertindo vendo Sansão naquela situação. Mas olha o que acontece. Nós vamos ler o 27 e o 28 do capítulo 16. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão, então, faz uma oração a Deus. Pede a Deus que Deus dê força, venha sobre ele mais uma vez, para ele poder se vingar dos filisteus. E agora nós vamos ler o 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. 30. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O que nós vimos aqui? Que Sansão cumpriu o projeto de Deus, que era destruir esse povo filisteu que oprimia Israel. Mas Sansão, ele cumpriu dando a sua vida, porque em vida ele não conseguiu cumprir nada daquilo que Deus tinha separado ele para fazer. Ele não cumpriu, mas na sua morte ele pediu, clamou, ele cumpriu, ele destruiu, que ali estava toda a liderança filisteia, todos os príncipes estavam naquela reunião, naquele templo pagão de Dagom. E ali ele então clama ao Senhor mais uma vez: Senhor, venha sobre mim. E aí ele
destrói, aquele templo cai em cima de todos eles, matando a liderança dos filisteus, livrando Israel então deles, mas Sansão teve que pagar com a vida. Que nós possamos cumprir o nosso destino, os projetos que Deus tem na nossa vida, fazendo a coisa de Deus, estando no centro da vontade de Deus. Que hoje nós possamos tomar uma séria decisão de sermos canais de Deus nessa terra, obedientes à sua palavra e à direção de Deus. O que nós podemos aprender então com os erros de Sansão? Eu vi isso aqui, um pastor falando, e achei muito interessante, trouxe para minha lição. Sansão ignorou várias coisas. Primeiro, ele ignorou o chamado de sua vida. Que ele foi chamado para quê? Para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Segunda coisa, ele ignorou os seus limites. Qual era os limites? Não corte o seu cabelo, não beba vinho e não toque em morto. Terceiro, ignorou sua fraqueza, porque ele era forte no físico, mas fraco nas atrações com mulheres. E isso eu quero falar para você, homem que está me assistindo. Cuidado com a sua fraqueza. Quase todos os homens têm fraqueza com mulheres, então não pense que você é forte. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Foge, não fica brincando com a sua carne, porque a carne não se converte, nunca vai se converter. A carne veio do pó e para o pó voltará. Nós somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então nós vamos, nosso espírito, voltar a Deus, mas a sua carne vai voltar para a terra. E ela não se converte, então não brinca com ela, aprende a subjugá-la. Quarto, ignorou seu destino para o qual nasceu. Exatamente. Ele não fez nada do propósito de Deus para a vida dele. Ele fez tudo o que ele quis e no fim se deu muito mal. Sexto, ignorou e esqueceu o seu povo. Ele vivia para ele, não era um egoísta. Ele ignorou o seu povo. Sétimo, ignorou e não cultivou as virtudes comuns num homem de Deus. Com certeza. Ele não foi santo, ele não foi puro, ele não buscou a Deus. E último, ignorou a Deus. Nem sentiu quando Deus foi embora da sua vida. Impressionante. Ele achou ainda que podia ficar brincando com Deus mais uma vez. Só que Deus se retirou da vida de Sansão. Por isso eu quero dar um conselho para mim e para cada um de nós de vocês que está me ouvindo. Não brinque com Deus. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca, Deus é sério, Deus conhece. Tem aquelas pessoas que sabem que estão errados, sabem que estão vivendo no pecado e acham que depois vem e pede perdão, tá tudo bem. Peca, vem e pede, sabe, vício, tem pecadinho de estimação, cuidado. Uma hora Deus cansa, assim como Deus cansou de Sansão. Deus vinha sobre Sansão, Deus foi misericordioso com Sansão, vinha sobre Sansão, até o dia que Deus não veio mais. E ele nem percebeu. Esse é o perigo de brincar com o pecado deliberadamente. Uma hora Deus se afasta e a pessoa nem percebe, você nem sabe mais que Deus nem está com você. E aí Satanás vai com a cordinha te puxando para baixo. E um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Que nós possamos aprender com esses erros de Sansão e para que nós possamos não ser como Sansão. Chegamos ao fim de mais uma lição. A próxima lição nossa é Samuel, que é o último juiz que Israel teve, é o 15º juiz. Último juiz. Ele vai encerrar a era dos juízes, que durou 350 anos, com 15 juízes, e vai inaugurar a era dos profetas. Muito linda a próxima lição, você não perca. Aproveite, inscreva-se no meu canal. Ative o sininho, que quando eu postar uma nova lição, você vai ser notificado.
Compartilhe esse vídeo se você gostou com seus amigos, para que eles possam aprender um pouco mais também da palavra de Deus. E nesse momento, antes de encerrar, nós vamos fazer uma oração por você. Querido Deus, nós estamos diante da Tua presença, da Tua palavra. Nós aprendemos, ó Deus, com a vida de Sansão, que ele tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser vitorioso. Ele foi consagrado no ventre da mãe dele, ele foi separado para o Senhor, mas ele escolheu viver a vida do modo que ele achava que era o bom. Ele deliberadamente viveu uma vida na carne. Ó Senhor, que nós possamos aprender, possamos viver em espírito, possamos aprender a subjugar a nossa carne, possamos levar a nossa vida cativa ao Espírito de Deus. Senhor, guarda-nos, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a alcançar corações sábios. Ensina-nos, ó Deus, a ser santos. Ensina-nos a ser puro. Pai, ajuda-nos, ó Pai, nos dê discernimento de entender aonde tem o Senhor e aonde o Senhor não está, para que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida cheia da Tua presença. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo, Deus. Guarda essa vida, sela com o Espírito Santo de Deus. Cuida dela, Jesus, e que ela possa ter uma vida, viver em santidade, que ela possa ser cheia da Tua presença, possa ser uma pessoa que agrade o Senhor e se agrade de Ti também. Meu Deus, vivendo uma vida com o Senhor já é um céu na terra. Que essa pessoa possa entender isso, que a vida cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, nos dá um gozo eterno. Guarda cada um, meu Pai, que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.